A produção brasileira de açúcar deve atingir 572 milhões e 900 mil toneladas na safra 22-23, ligeira queda na comparação com a safra passada. É o que aponta o segundo levantamento de safra divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O levantamento mostra que a produtividade das lavouras começa a mostrar recuperação, com aumento de 1,6% no rendimento. Mesmo assim, o crescimento é um contraponto à redução de 2,6% na área cultivada. Assim, a produção de cana-de-açúcar deve chegar a 572 milhões e 900 mil toneladas, ligeira queda de 1% na comparação com o mesmo período de 2021. Já a produção de açúcar está estimada em 33 milhões e 900 mil toneladas, recuo de 3% em relação à safra 21-22. No caso do etanol, a estimativa de produção é de cerca de 25 bilhões 830 milhões de litros, redução de 2,2%. Por outro lado, o etanol proveniente do milho continua em expansão. Nesta safra é esperado mais de 4 bilhões e 500 milhões de litros, um aumento de 30% na comparação com a temporada anterior. E para falar sobre os impactos desses dados para o setor de açúcar e etanol, eu converso agora com o especialista de inteligência de mercado de açúcar e etanol da StoneX, Felipe Cardoso. Boa tarde, Felipe. Obrigada pela presença aqui no Mercado Companhia. Boa tarde, Priscila. Eu que agradeço o convite. Felipe, realmente, até o último... Desculpa. Não, por favor, pode falar. Depois eu pergunto. Não, realmente, a gente tem observado esse acompanhamento da safra do Centro-Sul, a moagem acumulada, ela realmente tem apresentado essa queda, então a gente tem algumas expectativas aí para o mercado para o final da safra. E a gente está vendo isso, né, esse cenário que você está trazendo, o que o produtor pode esperar para o restante do ciclo 2022-2023? Exatamente. Então, principalmente no Centro-Sul, que é o principal polo de produção de cana-de-açúcar do Brasil, a gente teve um atraso no início da safra em abril, isso principalmente impactado ainda pela safra 21-22, que teve um clima extremamente adverso. A gente teve geadas bastante intensas, a gente teve uma seca no período de plantio que atrapalhou bastante o crescimento da produtividade do setor. Então, a gente tem uma safra atrasada. Quando a gente pega o comparativo da moagem acumulado até o final de julho, em relação à safra passada, a gente está 7% atrás, e essa retração principalmente aí devido a esse atraso na colheita. Porém, a gente teve o retorno das chuvas no final do ano passado, que é a principal época de plantio aí da cana de ano e ano e meio. A gente está tendo agora um período sem grandes impactos de geada, principalmente aí a gente está tendo um clima mais ameno, apesar agora dessa frente fria que está atingindo a região. Então, tudo isso acaba favorecendo a produtividade da cana-de-açúcar. Então, apesar desse atraso, até o final da safra, a gente estima uma melhora no campo, uma melhora nos dados, principalmente agora nos meses. Julho já apresentou isso, agosto e setembro deve continuar apresentando, que é o pico da colheita no Centro-Sul. Então, quando a gente chegar lá no final da safra 22-23, a gente deve apresentar uma melhora. Aqui na StoneX, a última estimativa de safra divulgada em julho, a gente está estimando uma moagem em torno de 557 milhões, uma recuperação aí de 6%. Além do Centro-Sul, o Nordeste também deve apresentar uma recuperação. Agora, nesse meio de ano, a gente está tendo um volume de chuvas bastante significativos na região e tudo isso deve favorecer a nova safra que começa agora nos próximos meses, favorecendo aí um aumento também da moagem no Norte e Nordeste brasileiro. E as incertezas, né, da economia mundial, elas fizeram crescer a preocupação em relação aos preços dos insumos. Como é que essa escalada nos custos pode refletir, né, no setor, essa escalada dos custos de produção? Realmente, desde o final de 2021, a gente já observa um aumento nos preços dos insumos, principalmente dos fertilizantes e dos combustíveis, aí mais especificamente o diesel, que é um grande impacto para as usinas de cana-de-açúcar. E no início de 2022, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a gente teve uma intensificação nesse aumento dos preços, nesse crescimento dos preços, principalmente aí no mercado de petróleo, que impacta diretamente a precificação dos combustíveis aqui no Brasil. Então, no caso das usinas, a principal consequência nos preços reflete principalmente agora no período de colheita, em que a gente tem um consumo de diesel bastante intenso pelas usinas para fazer essa colheita da cana-de-açúcar. Então, com o diesel nos preços que está, esse impacto ele vai ser grande para as usinas na hora de comprar o combustível e principalmente nos fertilizantes na hora de fazer a renovação das terras, a renovação dos canaviais, fazer o trato do solo para que se tenha
a colheita para a próxima safra. Então, a gente tem uma intensificação nesses custos, só que, por outro lado, os produtos da cana-de-açúcar, tanto o etanol quanto o açúcar, eles estão com uma rentabilidade alta em relação à safra passada também. Então, a gente tem o açúcar aí sendo negociado acima dos 17 cents por libra-peso, às vezes chegando até próximo dos 19 em algumas datas. E o etanol, apesar de ele estar apresentando essa queda desde o início da safra, ele teve uma escalada de preços bastante significativas também devido à quebra da safra 21-22. Então, apesar de a gente estar tendo os custos bastante elevados, o retorno para as usinas com a venda dos produtos também está favorecendo a produção de cana-de-açúcar. Tá certo, Felipe. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Bom fim de semana. Para você também, obrigado.